Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momento São Joana de Ângeles, um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, é com alegria que retornamos para o nosso encontro semanal, estudando a obra da Joana de Ângeles, o livro Plenitude, junto ao amigo Renato Souza. Isso, e um anjinho ali, sabe? O Weber, que está dando suporte, porque sem ele não chegaria até vocês. Pois não é. O Agênere daqui a pouco se materializa, quem sabe, até o final da hora. Não sabemos, né, qual é o planeta que ele está agora. Sim, vai depender de uma série de fatores para ele, né, chegar. Pois tudo. é. Mas hoje, Renato, nós vamos iniciar o capítulo 8 do livro Plenitude, né? É Sim. Joana através do Divaldo Franco. E o título é Caminhos para a Saúde. Então vamos ver qual é o roteiro de libertação, porque saúde transcende a harmonia física, não é? Sim, é um estado com emocional, certeza. psicológico, físico. Sim. Vamos lá, Renato, fazer Vamos a lá. leitura? Joana começa dizendo assim: o sofrimento é via de redenção espiritual, face ao incompleto desenvolvimento moral do indivíduo. Opção pessoal é roteiro destituído de qualquer ação punitiva, educando ou reeducando através dos mesmos mecanismos graças aos quais houve comprometimento, desvio de rota, desrespeito às leis da vida. A sua presença vige enquanto se faz necessária a depuração. As únicas exceções se apresentam nos quadros de iluminação coletiva, quando os missionários do bem e do amor mergulham nas sombras do mundo, a fim de clareá-las com os seus exemplos. Não mais lhes sendo necessárias as dores físicas e morais, elegem-nas e aceitam-nas como holocaustos espontâneos, a fim de ensinarem coragem, abnegação e sacrifício aos que estão na retaguarda, comprometidos com a ignorância e a ilusão, a rebeldia e a violência, o egoísmo e a negação do dever, todos eles geradores de sofrimentos, de enfermidades e dores. Olha, Renato, só esse parágrafo dava um estudo de 1h30, 2 horas, dava um seminário. Perfeito. Porque ela tocou desde o momento da nossa... o objetivo do sofrimento, né? Ela tocou o que causa o sofrimento. Ela tocou sobre a trégua que nós recebemos quando vem o amparo daqueles que são fiéis servos, né? E vai falar justamente do que fazer para se libertar. Sim. Nessa introdução dela. Exato, né? Nossa, que parágrafo, né? Ela vem e dá uma arrematada legal de tudo que ela vai tratar daqui para frente também. Eu fico imaginando esse espírito no mundo espiritual. Porque nós sabemos que o aprendizado é constante, não é? Eles não estão estagnados. Tudo que a gente bebe aqui nas obras através do Divaldo, isso aí é uma palhinha daquilo que ela carrega em si. E que é uma fonte que só amplia-se e aumenta. Eu fico imaginando a Joana de Ângeles dando um curso na espiritualidade para aqueles atentos. Exato. Imagina, porque né? Essa abertura desse capítulo, meu Deus, dá pra gente conversar muito. Sim. É o capítulo 8. Chegou o Agêneres materializado, tocando objetos, então é ele mesmo. Chegou, com certeza aí. Tá, paz aos nossos ouvintes. Estou na área. Funcionando? Tudo ok. Pois é. Olha só, nós iniciamos o capítulo 8, né, do Plenitude, Caminhos para a Saúde. É um capítulo, é um dos parágrafos mais longos que eu tenho encontrado na obra. Para você ter muita coisa. Bem que você falou, né? Dá um seminário, né? Tá. Com certeza. Logo no primeiro parágrafo ela já fala, né? O sofrimento é via de redenção espiritual, face ao incompleto desenvolvimento moral do indivíduo. Então é necessário. Sim. Não é? É necessário. E a gente tem que passar por essas etapas da vida, né? Nós temos que passar por isso, porque infelizmente optamos pela dor. Quase sempre fazemos essa opção. Não é? Via de regra, a gente fica muito reticente, não é? A mudança, né? Aquela questão da síndrome de Gabriela. Não é isso? Não vou mudar, tá tudo certo, é assim mesmo. E vem pancada, né? Tome pancada, e vem mais pancada. Aí quando a gente não aguenta mais,
Já doeu muito mesmo, é que se toma uma providência, né? Eu lembro sempre da história, né? Essa questão do Caminhos para a Saúde, porque até para morrer você tem que ter merecimento, né? Que é a história do irmão do Chico. O Chico chegou em casa, o irmão tinha tido AVC e pela previsão da programação reencarnatória dele, ele ficaria em vida vegetativa durante alguns anos. Sim. E o Dr. Bezerra, junto com Emmanuel e Sheila, estavam em torno do leito, na casa, e o Chico perguntou, né, o que eles estavam fazendo, né? Eles disseram que estavam tentando uma autorização junto às esferas mais altas para que o companheiro pudesse desencarnar logo e não ficar em vida vegetativa. E eles advogavam a causa dele, né, dizendo que ele, durante anos, ele auxiliou o Chico na tarefa ali que o Chico fazia. Então, esse tempo de trabalho no bem iria ser revertido para ele com a autorização para o desencarne imediato. E assim foi feito, foi concedido. Então, além da saúde física, da saúde mental e espiritual que a gente busca, sim, a gente tem que pensar na saúde espiritual para depois também. Então, quando a gente busca fazer o bem, a gente está evitando sofrimento. Né? Tem gente que fala assim, não vale a pena fazer o bem, eu faço o bem e só me dou mal. Não, porque Deus sabe reconhecer. Eu posso fazer o bem para o Renato e o Renato não me retribuir com o bem. Mas Deus está vendo que eu fiz o que devia ser feito. Sim, sim. Então as pessoas ficam muito preocupadas, e eu entendo, né, mas com a retribuição. Ou, eu faço bem e perdi meu emprego. Eu faço bem e fiquei doente. Eu faço bem e nada dá certo na minha vida. As pessoas querem fazer o bem com barganha. Né? Mas na verdade o que Joana fala aqui é caminhos para a saúde. Fazer o bem é caminho para a saúde. Mas eu fiquei doente. Mas você imagina o que seria essa doença se você não fizesse o bem? Feito. Sim, sim. Aí tem o caso do Adelino, no livro Ação e Reação. Ele tinha uma doença chamada fogo selvagem. Né? O corpo dele era tomado de pústulas sangrentas. E ele usava até uma roupa mais comprida para que as pessoas não ficassem chocadas com o estado dele. Sim. E Adelino Silveira. E aí os benfeitores, o Silas, explica o seguinte, que na verdade o Adelino, ele tinha uma previsão por questões graves do passado, ele vinha com essa doença, mas estava previsto que essa doença deixasse ele no leito. Ele não saísse do leito hospitalar. E que essa doença tomasse todo o corpo dele, inclusive o rosto, que tinha sido poupado. Agora, aí quem lê o livro vai ver que o Adelino, apesar de uma vida muito sofrida, né, a esposa abandonou ele ficou criando os filhos sozinho, ainda tinha filhos adotivos, ele era uma pessoa extremamente dedicada à tarefa. Extremamente dedicado. E muitas pessoas oravam por ele. Tanto os encarnados que eram beneficiados, quanto os desencarnados, os familiares das pessoas que ele ajudava, desencarnados, que todo mundo intercedia pelo Adelino. E aí o benfeitor diz, olha, ele tanto fez na semeadura do bem, que ele passa pela doença, ele passa pela provação, foi abandonado pela esposa, mas foi permitido a ele continuar a tarefa. Então, quer dizer, ele poderia estar num leito, com a doença tomando conta dele completamente, mas graças à conduta dele, aí a pessoa vai falar, mas ele não se libertou da dor. Sim, a dor era necessária, mas o sofrimento ele se libertou. Sim, perfeito. Porque ele vivia em paz. Perfeito. Ele vivia em paz, porque a consciência dele estava pacificada na tarefa do bem. Aliás, esse é o grande momento que a gente... Acho que é débito aliviado. Acho que é isso, tá? Ação e reação. O grande momento que a gente precisa parar para refletir, e nesse momento que a gente se esquece de Deus, né? Falamos em Deus durante um bom tempo, mas nesses momentos principais em que precisamos passar por determinadas provas, expiações, e aí a gente esquece, fica esperando recompensa do homem. Não, recompensa vem do alto. Exatamente. E tem que pensar sempre uma coisa assim, olha, poderia ter sido pior. Isso aí é. Sempre poderia ter sido Aliás, pior. Essa é uma frase da Dona Ivone, né? Dona Ivone, ela fala isso às vezes pra gente, né? Que meu filho podia ser pior. Entendeu?
E não é porque você está fazendo alguma coisa, né? Mas é o caso do Adelino, é o que eu estou falando. Ele tinha a prova. Exato. A prova não foi retirada, mas foi aliviada. Perfeito. Então, assim, às vezes a pessoa, eu tô indo no centro espírita, já fiz corrente 2 vezes, tomo passe, faço isso e ainda tô doente. Mas olha só, você imagina que poderia estar pior? O Chico fala uma coisa, sem dúvida, o Chico fala uma coisa interessante que eu me lembrei agora, é que ele reza a providência divina, que quando a prova bate à sua porta e te encontra a serviço do bem... O Emmanuel diz isso. O Emmanuel que diz isso, que seja adiada a aplicação, né? A palavra é indefinidamente. Isso aí. Muito isso bom. aí. Né? Mas olha, enquanto vocês estavam falando, estava refletindo o seguinte. Existem 2 tipos de sofrimento. Existe, o primeiro tipo é aquele sofrimento originário do processo evolutivo, não é? Que é o momento da crise. Por isso que ela falou assim: o sofrimento é via de redenção espiritual em face do incompleto desenvolvimento moral do indivíduo. Porque sem a crise para o aprendizado, não vai haver evolução. Não é? Então, quando a sementinha está se rasgando, ela está se cortando toda. Você colocou a bichinha lá, não sabe nem o que ela está enfrentando. Para você não está acontecendo nada demais, mas para aquela sementinha minúscula é um momento de crise, que é para ela germinar, desabrochar e seguir, né? Então, esse é o sofrimento que ele é o básico, porque é a dor que vai ser... Você vai enfrentar, é o seu enfrentamento com a dor necessária para que você cresça. Aí você sofre, mas é um sofrimento que a resignação faz com que você saia dele naturalmente. Agora, o outro nível de sofrimento é justamente provocado pela rebeldia. É que você sabe que precisa crescer, vem a experiência que é dolorosa, gera uma certa crise, e que é um nível de sofrimento embrionário, e você, pela rebeldia, exacerba tudo e se compromete. Exato, cada vez mais, né? Quanto mais você permanece nesse comportamento, mais dói, mais intensidade. Aquela frase inicial dela no capítulo, né? O sofrimento é via de redenção espiritual em face do incompleto desenvolvimento moral do indivíduo. Exato. Quer dizer, ele ainda é necessário pela nossa rebeldia. Então, aqueles que se esforçam no bem, eles estão atenuando, desse outro caso. Atenuando suas dores e, em consequência, atenuando seus sofrimentos. Aí lembra Jó. É por isso que nos textos sagrados tem tudo que a gente precisa para usar como meditação, né? Porque foi essa a grandeza do Jó, seja uma parábola, uma situação real que tenha acontecido, mas é a atitude dele, porque nós somos cristãos, né? Nós sabemos de Deus, nós precisamos ter Deus como sendo o foco da nossa existência, porque a menor coisa parece que é o mundo e nós, a gente vai acabar junto e a gente vai ter que se defender matando o outro, aí danou tudo. Sim. A força da meditação, não é? Eu estava raciocinando aqui. É claro que nós não somos monges tibetanos. Nem o objetivo. Mas, né? Você até parece, Renato. Se olhar bem pro Renato, ele parece um monge meu tibetano. Deus, eu sou calvo, um laranjão, né? Aí, eu sou calvo, vou passar a ser careca agora. Também, vou raspar logo tudo. Mas a gente precisa aprender a usar essa força psíquica de meditar sobre as situações pelas quais nós vamos enfrentando no dia a dia e que vão se apresentando no nosso caminho. Isso sim é parte integrante desse trabalho de meditação. Medita, ora, eleva teu olhar para o alto, não é? Procura compreender. Eu não digo nem entender, mas compreender, né? E isso vai auxiliar muito na tarefa que você precisa fazer para recuperar o equilíbrio que ora passa por um momento de tempestade, por um momento difícil, né? Com certeza. Vamos nós aqui, Dona Joana? Vamos lá. Continua dizendo assim: a saúde integral, a paz, a alegria interior resultam da lucidez mental, que elege os atos corretos para a existência modeladora da ascensão. Enquanto não se convençam as criaturas de realizar o equilíbrio, a homeostase ideal entre o psiquismo e o corpo físico, debater-se-ão nas malhas de qualquer tipo de sofrimento. Advertência ao desvio da linha de harmonia
ele se apresenta em forma de energia comprometida, bloqueada ou desequilibrada, facultando a instalação de doenças, de desares, de padecimentos de qualquer natureza. Aqui o equilíbrio que a gente estava falando, né? É equanimidade, né? Exato, né? Essa força mental que a gente precisa, né? E todos nós carregamos essa capacidade. Certamente, as terapias convencionais ajudam na recuperação da saúde, na sua relativa manutenção. Todavia, somente os fatores internos que respondem pelo comportamento emocional e social podem criar as condições permanentes de bem-estar, erradicando as causas penosas, proporcionando outras novas que compensarão aquelas, se não superadas, promovendo o equilíbrio estrutural do ser. Jesus sintetizou no amor a força poderosa para a anulação das causas infelizes do sofrimento e para a sua compensação pelo bem. Allan Kardec, através da observância das lições do Evangelho e das diretrizes propostas pelos espíritos superiores, aludindo a Jesus, apresentou a caridade como sendo a via real para a salvação, a aquisição da saúde integral. Isso aí. Sair do interesse pessoal. Perfeito, né? Porque quanto mais ficamos focados no nosso próprio umbigo, centralizando todas as dores em nós, né? Porque nesse estágio o ser centraliza todos os valores em si. Então ele é o maior, ele é o melhor, ele é tudo, ele é o único. Com isso, quando vem as experiências marcantes, a dor dele parece que é maior do que todas. Então, essa necessidade de sair desse interesse pessoal, desse foco, né? Essa ideia fixa em si mesmo, para a caridade. Que aí a verdadeira caridade vai fazer para si. Porque às vezes a gente pensa que nesse movimento de ir ao encontro do outro, o outro é o beneficiado. Não. O beneficiado primeiro somos nós, ele é beneficiário, porque na realidade ele vai ser o alvo de alguma coisa que a gente está operando para melhorar em si. Perfeito. Cada um em si. Sim, com certeza. E é super importante. Ainda que a gente ainda faça a caridade de forma obrigatória, não é? Racional, né? Racional. Né? Obrigatória e tudo mais, né? E a gente vai conseguindo, sem dúvida, porque a misericórdia divina está sempre olhando. Por mais que seja assim, você está procurando fazer, né? Porque tem que ter uma forma de você aprender, de você começar, ainda que essa forma seja desse jeito, né? Tudo começa na razão, a nível de chegar a informação nova e você fazer a avaliação. Às vezes eu converso com o Eduardo, nós ainda não temos o amor sublimado ao qual estamos destinados, tanto a desenvolver em nós quanto a oferecer ao outro. Mas nós já temos o amor racional, porque hoje, raciocinando, nós sabemos qual deve ser a nossa conduta perante o ideal. Então, coisas que, antigamente a gente ligava ao piloto automático que passava por cima, a razão nos manda para colocar o pé no freio e desenvolver todo o cuidado. Isso aí já é esse amor na razão. É claro que ele só vai ser sublimado quando nós sentirmos. Por isso que os espíritos dizem que nós somos aquilo que nós sentimos, porque a nossa vibração segue, não é? Quando você fala nessa forma racional, eu penso assim, nossa, para Madre Teresa não dá, né? Não dá. Para Chico de Assis, né? Também um pouco, né, difícil. E aí a gente faz da forma como a gente consegue fazer, né? Como eu já consigo fazer, porque para eles tem uma diferença muito grande. É você esquecer de você e eu ainda não estou nesse patamar. Eu preciso ainda cuidar de mim também, mas eu preciso compreender dessa forma racional, como você falou, que ela também tem limites, não é? Ela também tem um limite. Porque o outro não compreende aquilo que você vem fazendo e às vezes transporta para você aquilo que ele precisa carregar. Olha, então tá bom, carrega aí para mim, não é? Então, olha só, a forma racional como você tem que entender a caridade. Sim, senão você vai querer ser bonzinho. Exato. E se você for bonzinho, vai se lascar todinho.
bonzinho. Porque espírito superior, com respeito à palavra lascar, a nível de que vai se destrambelhar. Sim. Porque espírito superior, ele não é bonzinho. E aí você vai entrar em conflito consigo mesmo, vai desrespeitar seus limites, vai se desequilibrar e serão dois buscando socorro juntos. E aí? Não é? Perfeito. Então nós precisamos raciocinar que não existe espírito bonzinho, existe bom espírito, porque o espírito bonzinho, ele quer agradar. Então você, para agradar, não diz o não. Para agradar, você não reconhece que não pode, que eu não tenho condições. Não é que eu não queira, é que eu não tenho condições. Ou você pode ir até X, até aqui, né? Até ali, sem dúvida. Fala, Edu. Eu estava aqui, baseado no que Joana coloca sobre a caridade, eu lembrei logo de uma mensagem belíssima, que é uma das que eu mais gosto, né, falando sobre a caridade, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 11, que é a beneficência. Uma mensagem do Espírito Adolfo, bispo de Argel. E vou pegar algumas frases que ele coloca. Ele diz assim: pudesses, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros. Como é bom quando você consegue ajudar uma pessoa que está em sofrimento. A gente que está na tarefa, né? Sim. Não para exaltação do nosso orgulho, que aí seria lamentável, mas pela alegria de ver alguém. A satisfação íntima. Satisfação íntima do dever cumprido, de ver alguém que estava com a vida ali destruída, sem esperança, e você poder ter dado alguma contribuição, alguma coisa de si mesmo para atenuar a dor daquela pessoa. E mais à frente ele diz: caridade, sublime palavra que resume todas as virtudes, és tu que hás de conduzir os povos à felicidade, que é a proposta de Joana aqui, né? Caminhos para a libertação do sofrimento, para a saúde, em consequência para a felicidade. Exato. Aí ele faz um relato pessoal. Ele diz: foste tu, virtude divinal, que me proporcionaste os únicos momentos de felicidade que desfrutei na terra. Possam os meus irmãos encarnados crer na palavra do amigo que lhes fala. É na caridade que deveis buscar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Gente, é uma mensagem belíssima. Linda. Né? Se você não anotou, capítulo 13, tá? Capítulo 13, né? Corrigindo aqui, capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. E é o item número 8, tá? Então, capítulo 13... Você pegou a lei de amor, quase. Capítulo 13, item 11. Isso é para vocês verem que eu tô de óculos, tá? Capítulo... Se eu não tivesse de óculos, estaria pior. Então, capítulo 13, item 11, a beneficência. É o título da mensagem. Capítulo 13, Evangelho segundo o Espiritismo, item 11. Leiam com muita atenção essa mensagem, que ela é muito bonita e traz muitas reflexões. A caridade está terminando já, né? Ali, passa rápido. Nossa, muito rápido. Ela tem a finalidade de você fazer com que o outro, né, sinta-se presente, vivo, não é? Sem dúvida, mas acima de tudo, a finalidade também de ensinar, não é? Sim. De você trazer uma instrução para o outro, dizer, olha, observa o que eu tenho feito, né? E que você também é capaz de fazer. Basta você se entregar, basta você ter esse compromisso, né, de que, olha, eu recebi, agora está na minha hora de dar. Porque eu ainda dou, né? Sim. Eu não dou ainda, eu dou, né? Dou porque eu sempre espero algo em troca. Vou lá para o Centro Espírita da Paz, trabalhar um pouquinho e tal, porque eu estou precisando receber, né? E tudo mais. Ainda é assim, mas você pelo menos já tem a ideia, não é, do dando que se recebe, né? E dito isto, Maria de Fátima Miranda, acabou, mas semana que vem tem mais. Agradecemos a Jesus, lembrando que a meditação que o Renato falou é uma intimidade maior com a prece. Exatamente. É aquela prece que vai, sabe? Que vai levar ao estado de prece. Muita paz a todos. Muita paz a todos, Muita isso aí. Paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.